7. Se você achou, diga amém. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, que diz assim: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que fadamos? Nisto pensais: qualquer que faz o mal passa por bem aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, e eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros dias. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsosamente e contra os que defraudam o salário do joalheiro e oprimem a viúva, o órfão e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero, Senhor, neste momento te pedir a tua graça e a compreensão do teu Espírito Santo. Nos faz, ó Deus, nesse momento, com que a tua palavra possa ser aplicada em nossos dias. Opera, Pai, em nós, nesta noite tão especial, para a glória do teu Filho, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos nessa mensagem falando sobre o culto segundo Deus. E ao fazer a análise do livro de Malaquias, nós vamos perceber que, por muitas vezes, quando nós falávamos de Malaquias, a única passagem que vinha na nossa mente era Malaquias 3:10, que fala dos dízimos e das ofertas. Quando nós começamos a avaliar e expor esse texto, nós vamos abrir um leque e entender que Malaquias fala sobre a rejeição do culto, em que o povo que, voltando do império, voltando da Babilônia, começa agora a reconstruir o seu templo, mas começa também a oferecer a Deus um culto irracional, um culto que Deus não aceita. Isso por conta das ofertas, isso por conta da liderança, isso por conta de uma vida imoral fora dos templos e fora do culto. Todas estas coisas que nós ministramos até agora podem ser ações práticas nos nossos dias. Mas agora, o profeta, ele começa agora a dizer que o povo está cansando Deus. E o que me chama a atenção é que essa fala, ela por muitas vezes parece com as nossas orações, nos nossos dias. Essa palavra de acusar a Deus por aqueles que estão longe do Senhor e ao mesmo tempo estão sendo favoráveis
estão ganhando, estão se enriquecendo, ao entender que o ímpio por muitas vezes cresce, ao entender que a crise em que envolve a nação também envolve crente, também envolve não crentes, ímpios, injustos. A indagação agora, irmãos, é que o povo está julgando Deus pelo mal e que Deus está agora se aborrecendo do justo e engrandecendo o ímpio. O justo está sendo defraudado e o ímpio está sendo favorecido por Deus. Esse questionamento nos faz, irmãos, nos fazer uma pergunta importante para os nossos dias. Quem é Deus? Qual é a sua concepção de Deus? Esse problema, a qual os teólogos chamam de teodiceia, buscando a razão do mal, porque o mal na vida do crente, ou porque o mal na vida do ímpio, da nação, mas uma coisa é que me chama a atenção para nós e nos nossos dias é qual é o nosso entendimento de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Quando eu olho para esse texto, não apenas o texto que nós lemos agora, essa porção, mas todo que nós lemos, todo o livro de Malaquias, nós vamos perceber que o povo tem uma visão distorcida de Deus. Não teme, oferece o pior para ele. A liderança não está nem aí com as ações que estão tendo. Não temem mais o Senhor. E por muitas vezes nós temos visto agora diversas igrejas em que estão agora também oferecendo um culto desagradável a Deus, estão sendo de uma forma ou de outra, não cultuando ao Deus verdadeiro e não servindo ao Deus que a Bíblia prega, que a Bíblia ensina. E isso nos faz hoje refletir quem é esse Deus que nós seguimos. Há várias respostas que o mundo tenta responder para nós. Uma resposta bem simples é que, ao olhar para esse texto, e as pessoas que olham para o sistema do mundo não acreditam que Deus existe e servem ao ateísmo. Fácil declarar que Deus não existe. Outra forma que tem surgido nos nossos dias é entender que Deus não conhece o futuro. Uma teologia chamada como teísmo aberto declara que Deus não conhece o futuro. E por isso, nós podemos dizer que por ele não conhecer o futuro, as grandes catástrofes acontecem no mundo. A exemplo do tsunami que varreu ali o sudoeste da Ásia. Há eventos longes, eventos pertos, mortes, assassinas, pessoas que acontecem, mortes de crianças, tantas essas coisas. E ao olhar para esse texto, as pessoas vão dizer que o teísmo aberto declara, por Deus não conhecer o futuro, ele se relaciona conosco e vai construindo o futuro, ele não pode parar estas coisas. Mas, irmãos, essas teologias são erradas. São tentativas de explicar um Deus que não existe. Porque quando eu digo que Deus não conhece o futuro, eu estou minimizando Deus. Não estou servindo ao Deus verdadeiro. Quando eu olho para a amplitude do Senhor, eu vejo um Deus onisciente que conhece todas as coisas. Eu vejo um Deus onipresente que está presente em todas as situações de nossa vida. Um Deus que é onipotente, que tem poder para todas as coisas. Eu vejo, irmãos, um Deus soberano, que é Senhor da terra e que tem um controle e todas as coisas nas suas mãos. Nada foge do controle de Deus. Mas, irmãos, esse povo agora olha para Deus e diz: como é que pode, Senhor, nós sofrermos e eles serem engrandecidos? Talvez, irmãos, eles queriam a resposta de Deus assim. Queriam que Malaquias, como usado por Deus, se levantasse no seu povo e dizia assim: olha, tá bom, Deus está me dizendo agora que Ele vai ser por vocês.
que Ele vai abençoar vocês, que Ele vai levantar vocês e colocar vocês no trono, no reino que tem prometido para vocês. Isso parece muito com as pregações dos nossos dias. Uma pregação que nos leva à vitória, que nos leva a receber bênçãos. Talvez era esse sentimento que o povo estava querendo, em que Deus se levantasse do seu trono e dissesse assim: olha, eu vou abençoar vocês e vou maldizer eles. Mas o interessante, irmãos, é que Deus não faz isso. Não. Deus começa agora a dizer para eles, e pela primeira vez no texto de Malaquias nós vamos ver uma profecia que vai se cumprir com Cristo e com João Batista. Deus agora aponta para o futuro, mas Ele também diz: vocês querem ver a diferença entre o justo e o injusto? Eu vou começar pela minha casa. E aí Ele profetiza. Ele começa a dizer no verso 1, aqui do capítulo 3, eu gostaria que você me acompanhasse. No verso 1 ele começa a dizer: eis que envio um mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, Senhor. Deus agora olha para Malaquias, e Malaquias agora aponta para o futuro, dizendo: olha, 400 anos à frente, vai surgir um homem, e o nome dele é João Batista. Ele será aquele que preparará o caminho para o Senhor vir e julgar. E é interessante, irmãos, a fala de João Batista nos evangelhos, quando João Batista começa a dizer: eis que ele está vindo, e a pregação de João Batista é exatamente um chamado ao arrependimento. Você percebe, irmãos, que durante 400 anos o povo parece que não se arrependeu dos seus pecados, mesmo quando Malaquias chama o povo a entender os seus pecados, e após 400 anos, Deus fica em silêncio, e João Batista se levanta como profeta que vai preparar o caminho para Cristo, e a profecia dele é: arrependam-se dos seus pecados. Vocês continuam não sendo aceitos por Deus. João Batista começa a dizer, ele está com o machado nas mãos. Ele vai limpar as coisas. Ele vai batizar com fogo e com o Espírito. Ele começa, irmãos, a dar indicativas daquilo que Malaquias agora está profetizando, e que Cristo está fazendo agora e vai fazer no seu ministério. É exatamente a limpeza e a pureza que Malaquias está profetizando agora. Cristo, quando chega, ele cumpre exatamente o que Malaquias está dizendo aqui, que ele vai começar o seu juízo, e vai começar a limpar pela casa de Davi, e exatamente pelos sacerdotes e pela classe farisaica. Ele começa a condenar essa religiosidade que o povo estava vivendo. Cristo começa a dar um início à nova aliança, aquilo que ele quer, não mais como no Antigo Testamento, que era sombra daquilo que Cristo faz para nós, não mais através dos sacerdotes, porque agora Cristo assume o papel de sumo sacerdote. Não mais precisamos de mediadores, Cristo agora é o único mediador entre Deus e os homens. Nós agora temos acesso a Deus, coisa que esse povo não tinha, mas só tinha por uma liderança que estava errada, e Cristo agora assume, limpa essa classe que estava de uma forma errada. Deus se levanta no templo. Deus começa, irmãos, a mostrar e a apontar para a nova aliança. E ele, quando no final do seu ministério, começa a dizer exatamente aquilo que iremos fazer hoje: eis o sangue da nova aliança. Não mais precisamos de ofertas de animais. Não mais precisamos de levar propiciação pelo nosso pecado. Não precisamos oferecer e apresentar a um sacerdote oferta pelos nossos pecados, nem ofertas de gratidão ao Senhor, porque Cristo fez isso por nós. Ele morreu na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado, de uma vez por todas.
Malaquias aponta para o futuro e mostra aquilo que nós já estamos experimentando, mas esse povo não tinha essa ideia, então gera expectativa. Mas o interessante, irmãos, é que ele começa a dizer: Deus irá julgar vocês, e no meio de vocês ele vai começar a fazer limpeza. O que me chama a atenção é que o povo queria que Deus justificasse eles. Mas Deus começa a dizer: olha, no meio de vocês que eu vou fazer a diferença. Porque no meio de vocês tem adúlteros, feiticeiros, pessoas que juram falsosamente, pessoas que defendem o que não deveriam defender, pessoas que estão vivendo como não deveriam viver, pessoas que não temem a Deus. E isso ele está dizendo dentro do povo de Deus. E não é diferente dos nossos dias. Pessoas que estão pregando que não temem mais a Deus. Liderança que está pregando que não teme mais ao Senhor. Pessoas que estão deixando de pregar a palavra de Deus para pregar o que não deveriam pregar. Onde Cristo, que deveria ser o centro do culto, não é mais. Onde o homem está sendo centrado no culto. Onde as necessidades estão sendo mais exaltadas e buscadas do que o próprio Deus. Parece, irmãos, que as práticas do passado, onde nós deveríamos buscar o sacerdote, hoje nós estamos fazendo novamente. Estamos querendo buscar pessoas que parecem ter acesso especial a Deus. Deus deu livre acesso a você, crente, a servir ao Senhor e a entrar na santa presença dEle. Você não precisa de mediadores. Ele é agora o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso mediador e só precisamos dEle. Mas parece que as pessoas não compreendem a Bíblia e ainda estão atrás de pessoas que são mediadores. Nós não precisamos mais de mecanismos que perdoem os nossos pecados. Não, Cristo é suficiente, Cristo é suficiente, Cristo é suficiente para nós. Você não precisa de lenço, você não precisa de água ungida, você não precisa de sabonete do sangue de Cristo, você não precisa de nada disso, porque Ele fez isso na cruz do Calvário para você. Parece-nos, irmãos, que estamos voltando para o passado, querendo as práticas que Cristo já aboliu. Cristo já aboliu. Mas o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. E é exatamente isso, irmãos. E Deus está olhando para esse povo, está olhando para esse povo dizendo assim: eu continuo não aceitando os seus cultos. Porque o povo não conhece Deus. Não. E aí eu volto, irmãos, para a pergunta: quem é Deus para você? Eu fico pensando sobre isso, irmãos, e medito que algumas pessoas têm ideia de Deus como um velho. Outros têm a ideia de um Deus como um pai ruim. Outros têm a ideia de um Deus extremamente bondoso, que só vai me perdoar. Mas eu quero dizer nessa noite, irmãos, que quando nós olhamos para a amplitude das Escrituras, nós vamos conhecer um Deus que é perfeito, imutável, santo, bondoso, mas também justo juiz, que opera com justiça, controla todas as coisas com a sua voz. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é todo-poderoso, é soberano. Ele conhece a minha vida, conhece a tua vida. Dele nós não podemos esquecer, dele nós não podemos nos esconder. Todas as coisas estão palpáveis à sua vida. Mas parece, irmãos, que nós esquecemos desses detalhes e tentamos fazer e voltar às práticas do passado. Mas, irmãos, o que fazer diante disso? Essa é a grande pergunta desse texto. O povo olha para Deus e diz: em que te enfadamos? E Deus diz: eu vou mandar um
que vai ser como ourives, vai purificar com fogo, vai lavar os pecados. Isso aponta, irmãos, para o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ele age com justiça e o seu sangue nos perdoa dos nossos pecados. Mas o interessante é entender que essa ação começa no meio de sua igreja. O mal vai ser compreendido por todos e de uma vez por todas no final. Enquanto isso será um mistério para nós. Anos de teologias não conseguem explicar, nós apenas fazemos conjecturas, mas no final nós vamos entender o que Deus tem como propósito final. Mas uma coisa eu tenho certeza, que no final de todas as coisas, quando Cristo voltar pela segunda vez, Ele irá separar justos dos injustos. E aqueles que acreditaram no sangue do Cordeiro, e aqueles que acreditaram e serviram ao Senhor, único e suficiente Salvador, irão ouvir de seu Pai: vem, filho amado. Agora, como entender que o culto será aceitável a Deus diante de uma realidade como essa? Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de pensar com vocês que, em primeiro lugar, nós precisamos rejeitar o que nos nossos dias tem sido colocado como mediadores. O que no passado foi sombra, hoje Cristo aboliu. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Dessa forma, irmãos, há muitos que estão pregando o evangelho diferente e que estão colocando mediadores de bênção e sendo mediadores para com Deus. Nós não podemos aceitar mais isso. Em segundo lugar, nós precisamos entender que apenas o sangue de Cristo é aquele que nos purifica de todo o pecado. Não haverá mais ofertas que podem perdoar os teus pecados. Deus não será comprado pelas tuas ofertas. Tudo que você devolver a Deus agora será por gratidão pelo que Ele fez por você. Não como barganha para comprar o que Ele fez, não. Mas o que me chama mais atenção é o reflexo dessa mensagem mais à frente. O cumprimento dela e a mensagem de Cristo que nos chama a entender o arrependimento. Pergunta ao teu irmão assim: você entende o arrependimento? Pergunta novamente: você se arrependeu dos seus pecados? Esse texto, irmãos, é uma conclamação de Deus para mostrar os pecados. Tudo aquilo que o povo tem errado. O livro de Malaquias mostra tudo que o povo tem feito de forma errada para que eles se arrependam. E essa mensagem profética que aponta a João Batista, e quando nós fazemos o elo de Malaquias para João Batista, nós vamos perceber que a mensagem de João Batista, ela bate muito bem com a ideia de Malaquias, e Cristo é anunciado por João Batista, e João Batista está fazendo: arrependam-se dos seus pecados. E aí o que eu percebo, irmãos, é que tem tanta gente dentro da igreja que não se arrependeu dos seus pecados. Vivem na prática do pecado, indo às igrejas, oferecendo suas ofertas, vivendo a sua vida naturalmente,
e ainda achando que Deus está aceitando. Essa realidade, irmãos, é vivida por nós hoje, nos nossos dias. Muitas igrejas estão lotadas, pessoas que não são pastoreadas. Na verdade, quando o pastor chega e pergunta simplesmente como você está, isso já é uma afronta para a sua vida. Talvez alguns não tenham coragem de dizer: o que é que o senhor quer dizer? O que é que o senhor quer comigo? Para que você quer se meter na minha vida? Esses pensamentos que muitas vezes não é falado por educação, porque somos pessoas educadas, mas quando você não permite o pastor entrar na sua vida, participar, perguntar, lhe pastorear, você está dizendo que você não quer Deus com você. O pastor, ele vai lhe orientar, às vezes apontar seus erros, dizer onde você precisa melhorar. Hoje estamos vivendo, irmãos, um tempo em que as pessoas não querem ser tocadas, não querem ser visitadas. E aí nós temos um leque de igrejas enormes, grandes, onde você entra calado, sai mudo, onde ninguém percebe que você está ali, e você acha e promove na sua mente que ir à igreja e participar de alguns cultos está lhe promovendo salvação. Salvação, irmãos, é promovida por reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador. E essa resposta ao Cristo promove uma mudança na sua vida, onde você agora vai ser moldado pela palavra e pelo conhecimento do Senhor. E essa ação que molda a sua vida, faz com que você agora não viva como você vivia antes, e agora faça boas práticas como gratidão pelo que Deus fez na tua vida. Se essa ação ela não é contínua até Cristo voltar, há alguma coisa errada nesse inteirinho. É muito bom falar do amor de Deus, mas Ele exige de nós responsabilidades. Que eu vejo esse povo, irmãos, era um povo que não conhecia Deus, queria suas bênçãos e não queria as responsabilidades. Queria viver religiosamente, e essa prática, irmãos, precisa ser combatida. Deus quer que nós sejamos uma família ativa, um povo que reflete Cristo aonde nós estivermos, onde há unidade no nosso meio, é a ideia de Cristo em nós, onde nós promovemos a comunhão e entendemos a ação de Deus nas nossas vidas pelas nossas práticas, pelo nosso amor. Por isso, o juízo de Deus deverá começar pela sua casa. Assim como prediz o apóstolo Pedro. Porque nós não podemos nos esconder diante de Deus e nem dentro da igreja. Por isso, irmãos, um pré-requisito essencial para você oferecer um culto agradável a Deus é, em primeiro lugar, entender se você compreendeu a ação de Deus na sua vida, aceita o perdão dele, entender que ele te perdoou, mesmo você estando no lamaçal do pecado, morto em seus delitos e pecados, ele te amou. Assim como diz o início
no capítulo 1 de Malaquias, Ele vos ama. Quando nós entendemos que Ele me ama, que Ele morreu na cruz por mim, e aí eu começo agora a servi-lo e conhecê-lo, isso vai promover ações na minha vida como um todo. Na igreja, no culto, na minha adoração, na minha fala, nas minhas vestes, nos meus amigos, no que eu faço, no que eu deixo de fazer. Ser cristão não é apenas vir ao culto de domingo a domingo. Ser cristão é 24 horas por dia, onde você entende que suas ações refletem a ação de Deus e o amor de Deus na sua vida. Por isso, irmãos, para nós entendermos que, em segundo lugar, Deus aceita o nosso culto, eu preciso conhecê-lo. E não existe outra maneira de conhecer a Deus, se não for pelas Escrituras, pela comunhão da igreja e pela oração em meio à intimidade ao Senhor. Essas três coisas precisam ser trabalhadas por nós. Conhecer as Escrituras, participar da comunhão e ter intimidade com Deus através da oração. O que eu percebo, irmãos, é que o problema que Cristo encontrou nos seus dias, onde o povo não conhecia as Escrituras, acontece quando? Hoje. Por isso você não pode sair dessa noite, desse culto solene, sem entender que você precisa conhecer a Deus. Conhecer a Deus por meio das Escrituras, participar da comunhão da igreja, estar mais ativo na sua vida de oração. Você está disposto a isso? Você está disposto a isso? Se estamos dispostos a isso, eu desafio você a conhecê-lo mais lendo as Escrituras, a participar dos cultos de doutrina, estar ativo nos momentos de oração e ser referência aonde você estiver. Vamos orar? Fiquemos em pé.